A paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui para trazer uma reflexão da parte de Deus, onde o Senhor, Ele falou comigo e eu quero dividir com você essa reflexão. Eu tenho certeza que vai te edificar bastante esta palavra que Deus Ele tem colocado no meu coração. Quando Deus Ele mandou Noé construir a arca, Noé passou mais de 100 anos construindo essa arca. E durante essa construção, Noé estava ali dizendo, falando que ia haver o dilúvio. Noé estava anunciando para que as pessoas viessem para a arca. Mas as pessoas não estavam dando ouvido. As pessoas não estavam preocupadas com o dilúvio. As pessoas não estavam preocupadas se iam morrer ou não, porque elas não acreditavam. As pessoas estavam incrédulas. Foram mais de 100 anos Noé ali anunciando, falando sobre o dilúvio e as pessoas não davam ouvido, as pessoas não acreditavam, até que aconteceu o dilúvio. Então, nos dias de hoje, isso se repete. Quando Deus ele manda um servo fiel a ele, não estou falando aqui dos falsos profetas, que nós sabemos que existe, mas quando Deus ele manda um servo fiel construir uma igreja para falar do arrependimento, para falar da volta de Jesus, para falar que logo Jesus irá voltar, que as pessoas precisam conhecer este caminho que é Jesus. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E quando Deus ele manda alguém, um servo fiel, construir uma igreja, e vemos que quando a pessoa, o servo, o profeta, o ministro fala ali da palavra de Deus, né? Muitos não acreditam. Então nós vemos que as igrejas que pregam a verdade, que prega o arrependimento, que prega Jesus, né? Vemos que a maioria estão vazias, porque as pessoas já não estão mais preocupadas em servir a Deus, em se arrepender de seus pecados. Se repete os dias de Noé. O próprio Jesus diz que a vinda dele será como nos dias de Noé, que muitos não acreditavam, muitos vão continuar vivendo a sua vida pecaminosa, muitos vão continuar fazendo o que já fazem, não estão preocupados em servir a Deus, não estão preocupados com a sua salvação, porque muitos não acreditam nem no céu, nem acreditam no inferno. Então isso se repete, e isso é muito triste, porque Deus ele tem enviado seus profetas para pregar a palavra de Deus, e nós sabemos que há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Noé passou mais de 100 anos construindo a arca, e enquanto construía as pessoas olhavam, enquanto Noé construía, Noé falava do dilúvio e as pessoas não davam ouvido. E chegou o tempo realmente, de fato, o tempo do dilúvio chegar. Então, nós estamos aqui falando, pregando, anunciando a palavra de Deus. Buscai ao Senhor, arrependei-vos, andai no caminho do Senhor, vem servir a Deus. Não olha para os falsos profetas, não olha para as pessoas que estão dando mau testemunho. Vem buscar a Deus, vem se unir conosco, vem buscar o Senhor. E vemos que muitas pessoas não dão ouvido, muitas pessoas não querem buscar a Deus, muitas pessoas acham que não precisam ir para a igreja. Muitas pessoas não acreditam nem em céu, nem em inferno. E do mesmo jeito que se cumpriu a palavra de Deus, onde o dia do dilúvio aconteceu, também irá se cumprir a palavra de Deus, onde Jesus aparecerá nas nuvens. E todos serão julgados, né? Se estiver vivo aqui, fisicamente, estiver na terra, será julgado. Se já tiver morrido fisicamente, também será julgado. A palavra de Deus nos diz que Jesus irá julgar os vivos e os mortos. Então Deus ele nos faz essa pergunta: quando Jesus voltar, será que estamos preparados? Quando Jesus aparecer nas nuvens, será que estaremos preparados? Deus, ele não faz nada sem propósito. Quando Deus mandou Noé construir a arca, tinha um propósito. Iria acontecer o dilúvio. Quando Deus ele manda um servo de Deus construir uma igreja para pregar a palavra, tem um propósito. Então se atente ao propósito de Deus. Deus ele não faz nada por acaso. Se atente ao propósito de Deus. Devemos estar preparados, devemos entender a palavra de Deus. Não tem como servir a Deus em casa,
porque em casa não vai saber a palavra, em casa não vai ter ninguém para ensinar a palavra, e às vezes fica à mercê de até vídeos enganosos na internet, falsos profetas ensinando coisas enganosas, que não vai fazer ninguém ir para o céu, ninguém ser salvo. Então vamos prestar atenção, se atente ao propósito de Deus. Deus, ele não faz nada por acaso. Deus, ele tem enviado os seus profetas para pregar de dia e de noite, falando a palavra de Deus. Então busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque a Deus, procure a igreja, uma igreja bíblica, uma igreja de Deus, uma igreja bíblica, para estar em união com os demais irmãos, para estar em união com as demais pessoas, o trigo, o povo de Deus. Então busca ao Senhor enquanto se pode achar. A pergunta que Deus, ele nos faz através desta reflexão que eu trago hoje é: será que estamos preparados para a volta de Jesus? Será que devemos fazer essa análise, olhar para dentro de nós, para que a gente venha buscar a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade, não com falsidade, porque Deus, ele sonda os corações, e chegará o dia de Jesus julgar a todos. Então vamos se preocupar, ficar atento ao propósito de Deus. Deus, ele não levanta os seus profetas em vão. Se tem pessoas pregando a palavra de Deus, se tem pessoas falando de Deus, busca o Senhor, venha para a igreja, é porque tem um propósito, igual aos dias de Noé. Tem um propósito.